relatório com as contas do ex-prefeito de Rolim de Moura, Sebastião Dias Ferraz, referente ao exercício de 2012, foi apreciado pela Câmara de Vereadores nesta segunda-feira. O documento, que já tinha parecer contrário do Tribunal de Contas do Estado, também foi negado pela maioria dos parlamentares. No documento, o conselheiro relator Valdivino Crispim de Souza aponta mais de 20 irregularidades diferentes cometidas pelo ex-gestor em seu último ano de mandato. Entre os erros mais graves, há destaque para a não aplicação dos recursos mínimos em educação, a abertura de créditos adicionais suplementares fora do orçamento, pela aplicação de recursos do Fundeb em ação que não pertence ao fundo e por ter deixado restos a pagar, tanto com pessoal quanto com fornecedores, que ultrapassam a casa de 9 milhões de reais. Além disso, o relatório apontou que o ex-prefeito descumpriu a legislação federal ao contratar servidores de carreira, seletistas e portariados nos últimos 6 meses de mandato, aumentando os valores gastos com a folha de pagamento. Como o Tribunal de Contas não tem poder para punir o gestor, a decisão ficou nas mãos dos vereadores. Hoje foi uma sessão especial, trata-se de um julgamento de prestação de contas. As contas chegou a essa casa com a disposição aí há 75 dias, de conhecimento público da população, com parecer desfavorável, parecer recomendando a rejeição das contas por não aplicação nos 25% em educação e também com aumento de despesas de pessoal antes dos 180 dias do período eleitoral. A lei é clara, quando você contrai despesa pública na contratação do período eleitoral, ela corre em crime. Esse foi um dos atos da recomendação do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Também a não aplicação dos 25%. Os 25% ele é constitucional e obrigatório investir o mínimo em 25%. Se você alcançar os 25%, você já tem uma conta com ressalva porque você não aplicou o devido, você só aplicou o mínimo. Tem alguma coisa errada. Então não alcançou os 25% em educação. É muito bem dito aqui que pelo advogado e pela defesa que não causou dano ao erário público. Mas o constituinte, o parlamentar, quando elaborou a lei, reservando isso para a educação, foi porque os prefeitos não davam atenção a devido à educação. Então é constitucional. A partir do momento que você não aplica os 25%, constitucionalmente a pessoa já está equivocada e corre em crime. Aqui no plenário da Câmara hoje foi mantido o relatório do Tribunal de Contas de Rondônia pela rejeição das contas, pelo aumento de gasto de pessoal em período eleitoral, bem como também na não aplicação dentro da constitucionalidade dos 25%. E isso gera improbidade administrativa. Mesmo com a aprovação da Câmara, o excelentíssimo senhor prefeito, ele ia responder por improbidade porque ele não alcançou o mínimo em educação. E esse mínimo, ele não pode ser de maneira nenhuma, nem por um secretário, nem por uma equipe técnica, deixar de ser observado em todas as administrações. E isso ocorreu na administração. E eu votei com muita tranquilidade, fazendo meu voto primeiro hoje, porque nós vimos batalhando há muito tempo na administração de Sebastião Dias Ferraz, pelos relatórios inadequados e pelas falsas informações que era fornecido não só ao vereador Jairo Benetti, à Câmara Municipal, ao sindicato, mas ao Tribunal de Contas. E isso que gerou a rejeição, o relatório recomendando a rejeição das contas do excelentíssimo senhor prefeito. A equipe do prefeito errou, como eu disse aqui no meu pronunciamento, e em nenhum momento nós votamos pelo que o prefeito desviou dinheiro, mas o prefeito ele deixou de fazer o essencial, que é a aplicação na educação, como diz a Constituição Federal. Com a reprovação das contas, Tião Serraia ficará impossibilitado de se candidatar novamente a cargos eletivos, pelos efeitos da lei nacional conhecida como ficha limpa. O ex-gestor comenta a decisão tomada pelos parlamentares. Sabe aí que não foi culpa minha, nós aplicamos 27% na educação, foi um erro contábil, não houve, como vocês prestaram bem no relatório, não houve dolo, não houve desvio, não houve enriquecimento, não houve nada. Apenas, como se diz o ditado, o meu contador comeu barriga em apresentar aí
os relatórios. Mas eu tenho a consciência tranquila, porque o que eu fiz o que podia ser melhor para o nosso município. A educação, como diz, está no relatório do Tribunal de Contas, o investimento foi feito, a pena não foi relatado. Mas isso aí a gente sabe que é um problema, e como já foi dito aqui na tribuna por vários vereadores, a arrecadação caiu e a gente não deu conta de manter toda a situação. Mas mesmo assim, eu digo bem claro para a população de Rolim de Moura, esse boato que diz que não foi aplicado os 25% na educação de Rolim de Moura, não é verdade. Nós podemos provar que foi investido quase 27%. A pena, o Tribunal de Contas, ele é soberano, ele pode grosar, e ele grosou a aplicação do recurso, aonde no total não deu os 25%. Faltou uma mixaria para completar os 25%. Então hoje eu estou aí enquadrado na ficha suja e graças a Deus, eu dou graças a Deus porque eu tenho a consciência limpa que eu não cometi o erro. E sim, a minha equipe que houve aí na parte de contabilidade. Mas isso aí eu tenho certeza que Deus, né, vai me fortalecer. Eu não sou mais político, eu encerrei a minha carreira política. Não gostaria de encerrar a minha carreira política com esse nome, ficha suja, por um erro que eu não cometi. Mas assim, a gente sabe que o voto está na mão dos vereadores, e eles analisaram. Eu desconcordo, que eles dizem que o Tribunal de Contas é super qualificado. O Tribunal de Contas também é passível de erro, como eu também fui, como o meu contador foi. Então, a gente sabe que aquilo que foi dito aqui, nem tudo foi verdade, porque o Tribunal de Contas errou em engrosar as minhas contas. E eles diziam lá que aquele que se esforçasse e tivesse corte, que eles iam ajudar. E não foi o que o Tribunal de Contas fez. Mas eu respeito o Tribunal de Contas, eu respeito aos vereadores, que cada um é dono do seu voto. E eu sei que cada um vereador que votou hoje, ele votou com a sua consciência. A minha parte eu fiz, eu pedi aos vereadores que me dessem o voto favorável, expliquei a situação, trouxe aí o advogado, fez a defesa, eu creio que ficou bem claro para muita gente, mas o voto, cada um é dono de si e cada um expressou da sua forma. Mas de qualquer forma, eu agradeço aqui aos vereadores que votaram contra o parecer a favor da minha aprovação das contas e também agradeço aqueles que votaram contra, porque também eles estão exercendo o voto que cada um de nós depositamos neles. Então eu agradeço muito e peço aqui à população de Rolim de Moura, se alguém tiver alguma dúvida que eu fraudei, que eu desviei dinheiro, procure alguns técnicos da Prefeitura Municipal, os contadores, como o auditor, que era o Eric Ragnino, e eles sabem muito bem que não houve nenhum desvio de dinheiro, e sim, foi aplicado, só não foi considerado pelo Tribunal de Contas. E os vereadores cumpriram com o papel de acompanhar o relatório do Tribunal de Contas.